da psicanálise é esse assunto. Então, hoje, eu preparei algumas coisas. Eu sempre preparo muita coisa, mais do que eu consigo dar conta na aula, porque 1 hora, para mim, é sempre muito pouco. Mas eu não sei se vocês conhecem o caso do Daniel Paul Schreber, se vocês conhecem os detalhes, né? Eu realmente não tenho ideia se seria interessante hoje eu começar falando só um resumo, a parte mais interessante, a propósito do caso, como é que a coisa se mostra, né? Como surge toda a problemática do delírio do Schreber, a partir, portanto, de alguns elementos da família, de dados da família, e como essa questão geracional ela é importante, né? Eu acho assim que não há nada pior para uma criança do que um pai ausente da sua função. E quando eu estou falando de ausente da sua função, obviamente eu não estou falando da presença física do pai, mas dele estar plenamente imbuído da sua responsabilidade como pai, como esse terceiro na relação da criança com a mãe, ele poder, a despeito de muitas vezes, né, uma mulher ter dificuldade de incluir essa figura paterna, muitas vezes é esse pai, né, ou esse terceiro, que tem dificuldade em estar ali na sua função, né? E, portanto, essa função, e vocês devem ter já trabalhado em outros seminários, e até mesmo nos meus, né? Diz respeito ao lugar de lei, dessa lei simbólica, não do pai que dá as ordens. Porque, por exemplo, vocês vão ver aqui no que eu vou falar um pouquinho, o pai do Schreber era um pai educador. Tudo que pode ser desastroso para uma criança, um pai no lugar do educador, né? Achar que realmente ele pode educar. E supervisionando, né? Controlando todos os movimentos de um filho, né? Na verdade, gozando na administração desse corpo, né? Que foi um pouco o que o pai do Schreber fez, não apenas com ele, mas com todos os seus filhos, tanto que um dos irmãos do Schreber se mata muito precocemente. Então, eu já comecei, né? Na verdade, já comecei. Eu vou falar um pouquinho dessa trajetória, né, do Schreber, do Daniel Paul Schreber, que nasce em 1842 e morre em 1911, muito depauperado psiquicamente. Alexandre, a aula vai até que horas para eu me organizar aqui no que eu tenho para falar, que é muita coisa. 7h15. 7h15, tá bom. Então, quando faltar 10 minutos, você me avisa? Para eu não ter que ficar controlando o tempo aqui, que eu perco o fio da meada. Então, esse personagem, né, ele era de uma família protestante, uma família muito culta, tinha etnólogos, né, biólogos, era uma família de cientistas, na verdade. Não é à toa que ele se interessa muito
pelo estudo, né, dos insetos, o próprio Paul Schreber, ele lia muito sobre isso. Era uma família de gente muito culta, muito rica. Já no século XVIII, vocês veem como é a trajetória, né? Que é a questão da linhagem, isso é importante. Já no século XVIII, essa família buscava notoriedade no campo intelectual, áreas múltiplas de ação. Desculpa. Gente, eu sou muito atrapalhada. Áreas do direito, da economia, da pedagogia, das ciências naturais. Eles eram, desde sempre, até por conta da questão religiosa, muito preocupados, né, com as questões ligadas à moral e as questões ligadas à área de humanas, né, o bem-estar da humanidade, toda essa lógica extremamente religiosa. O pai de Daniel Paul chamava-se Daniel Gottlieb Moritz Schreber. Ele era um médico ortopedista e pedagogo e autor de mais de 20 livros sobre ginástica, higiene e educação das crianças. E ele acreditava piamente que a educação das crianças era uma responsabilidade exclusiva dos pais. Então, ele se ocupava dessa função de educador junto a cada um dos seus filhos. E, evidentemente, como ele já tinha toda uma lógica, um modelo, né, sobre o que era uma boa educação, ele tinha muita dificuldade, eu só posso colocar dessa maneira, porque, enfim, é só o que eu li sobre ele, né? Não tenho nenhum outro dado mais próximo. Ele certamente tinha muita dificuldade de perceber e de se colocar como alguém que, de alguma maneira, se apresentava frente aos filhos com as suas falhas, né? Ele sabia antecipadamente o que era educar um filho. A sua intenção era, portanto, de exercer uma educação extremamente rígida e moralista, com total controle sobre as crianças, para que eles se tornassem cidadãos de bem, né? Ele acreditava que o seu trabalho meticuloso com a educação seria um aperfeiçoamento da obra de Deus. Então, já algo estranho aí se coloca do lado do pai do Schreber, né? Toda essa coisa extremamente religiosa. E essa atribuição dos deveres e dos direitos de um pai sobre os seus filhos. Para que se tivesse uma postura ereta, até mesmo durante o sono da criança, o pai de Schreber criou vários aparelhos ortopédicos de ferro e de couro. Era, portanto, preciso conter as crianças e impedir todo e qualquer pensamento, entre aspas, impuro e imoral, sobretudo os de ordem sexual, porque ele punia os filhos se ele percebesse qualquer movimento da ordem de manipulação dos órgãos sexuais, nem pensar em masturbação. Schreber, depois de 19 anos de carreira jurídica, então, só para vocês entenderem que essa questão do nome Daniel Gottlieb Moritz Schreber e Daniel Paul Schreber, o Schreber, ele foi o único filho cujo nome da linhagem, esse Gottlieb, ele não tinha no seu nome. Então, há aí uma elisão de extrema importância que uma psicanalista francesa, a Madeleine Chatel, quando veio nos falar sobre o Schreber,
ela fez uma conferência sobre Schreber e ela nos colocou toda a linhagem mostrando que o apagamento e, portanto, o reconhecimento de algo ali nesse sujeito foi sobredeterminante para essa estruturação de uma psicose, esse acidente. Tereza, Oi. Não deixe de dizer que Gottlieb é amor a Deus. Ele era o único que não tinha o amor a Deus. É o único. Ah, bacana, eu não sabia disso. Gottlieb é amor a Deus. Nem me dei conta disso, Cecília, obrigada. É verdade, é verdade. Então, assim, resumindo, Schreber, depois de 19 anos de carreira jurídica e 6 anos de casamento, ele se defronta com um verdadeiro insulto. Após a sua derrota eleitoral, quando ele se candidata às eleições parlamentares por um determinado partido político. Eu vou só dizer que esse insulto ele vai sobredeterminar tudo que vem depois e que nós vamos ter oportunidade de trabalhar, que eu não vou entrar muito mais na história do Schreber, vou deixar isso para o ano que vem. Mas o que acontece nesse momento em que ele se vê injuriado? Ele não tem com o que responder. Por quê? Isso é muito interessante, porque um sujeito ele pode passar a vida inteira sem apresentar um delírio, sem eclodir um delírio. Isso passa subliminarmente. Mas uma situação qualquer, onde o sujeito é chamado a responder, né, da sua posição subjetiva, isso é sobredeterminante, muitas vezes, para o surgimento de um delírio. É claro que não foi esse primeiro momento que determinou o aparecimento do delírio, foi um outro momento que veio ressignificar o que havia acontecido aí nessa injúria. Porque a injúria, o momento onde ele se candidata, ele é questionado porque um jornal importante coloca, mas quem é esse tal de Daniel Paul Schreber? Ou seja, o defronta, né, com uma posição de não pertencimento, de não reconhecimento. E depois, quando ele efetivamente é chamado a um cargo de importância, isto ele não tem com que responder. E é nesse momento em que aflora, né, o seu delírio. Bom, tudo isso para dizer, já que a gente quer trabalhar a questão das psicoses, que esse mecanismo da foraclusão que eu venho falando para vocês, ele é a pedra angular para a gente entender as questões referentes às psicoses, o que se passa na estruturação desses sujeitos, né? Em uma questão preliminar para todo tratamento possível para as psicoses, Lacan articula as psicoses, essa estrutura clínica, ao que ele vai chamar de uma desordem catastrófica, que depois, lendo um texto da Colette Soler, que o Nazar recentemente me ofereceu, ela fala especificamente dessa desordem catastrófica e o delírio como sendo uma tentativa de ordenação psíquica, justamente, né? Essa desordem catastrófica, ela está, né, como na neurose, inclusa no campo da fala e da linguagem. Então, isso nos faz dizer, portanto, que as psicoses elas são um fato de linguagem. Relacionadas a quê? Já que a gente estava falando que o mecanismo fundamental, a pedra angular, é
esse mecanismo da fora-oclusão, e a gente vai entender de que se trata aí, né? O que é isso? Na verdade, a fora-oclusão ela está relacionada ao efeito do significante. Um significante que não tem ali a sua função, né? Lacan não designa como estrutura o que ele vai chamar de estrutura da linguagem, mas ele vai privilegiar o que ele chama de estrutura de discurso, né? Por quê? O que ele quer dizer com isso é que o fato de linguagem não responde pela complexidade do que se passa nas psicoses. Ele vai dizer que é a estrutura do discurso que vai nos mostrar o de que se trata ali. Ele vai definir a fora-oclusão, então a gente vai começar a entender o que é esse fato de discurso, essa estrutura de discurso. Ele vai dizer que a fora-oclusão é algo que se coloca como uma falta ao nível do grande outro. Que falta é essa? Há do lado do grande outro a ausência do significante do nome do pai e do seu efeito metafórico sobre o sujeito. Então, é preciso que a lei esteja colocada do lado do outro para que ele se reconheça faltoso, ou seja, para que ele esteja estruturalmente submetido, né, à lei do significante, reconheça psiquicamente, inconscientemente, que algo lhe falta e que essa falta se presentifique do lado do sujeito. Então, é preciso que esse outro se mostre como portando uma falta, coisa que, como nesse breve histórico do pai do Schreber, isso não se apresenta, né? Nenhuma falta se coloca ali do lado desse outro. Ele sabe o que é melhor para esses filhos. Então, a fora-oclusão, obviamente, ela não é um fenômeno, mas uma hipótese causal. E lembram que eu estava falando para vocês do texto do Lacan nos escritos, Causalidade Psíquica, onde ele vai trabalhar a questão do conhecimento paranoico, que eu vinha já desenvolvendo com vocês. É a hipótese que Lacan designa a propósito da causalidade significante da psicose. O que ele propõe como causalidade significante na psicose? Justamente a fora-oclusão do significante nome do pai, que é um significante que só se inscreve a partir da presença de uma falta colocada do lado do outro. Tá? Estou eu aqui preocupada com a hora. Como não se detecta fora-oclusão, isso não é detectável, o que a gente detecta? A gente detecta os efeitos dessa fora-oclusão. Não é à toa que eu falei da última vez sobre os fenômenos elementares, que a gente vai precisar adentrar mais nesse assunto. Mas entende-se, então, por que não é de um fenômeno que se trata, como se pensou na psiquiatria clássica, antes de Freud, não é de fenômeno que se trata, né? Mas dos efeitos dessa ausência do significante do nome do pai. E por esses efeitos só podem ser percebidos a nível de discurso. Por isso que Lacan vai privilegiar, né, não o que se chama da estrutura, né, da fala e da linguagem, mas a estrutura do discurso. Como isso se constitui nesses sujeitos. Né? De que discurso é esse? Se a gente pode falar de discurso. O que falta no outro que é fora-ocluído a nível do sujeito? Onde não há
foraclusão é que a gente pode encontrar uma resposta. E por isso que Lacan usa a questão das psicoses, os seus estudos sobre as psicoses, para falar de certos conceitos que servem à direção do tratamento, à clínica das neuroses e também à clínica das perversões, né? Que tudo gira em torno da questão do significante. Então, ele vai dizer que, onde não há foraclusão, o que temos são os efeitos da presença suposta desse significante, nome do pai, que duplica, no lugar do outro, o significante do próprio outro. Porque o significante, nome do pai, o que ele vai nomear é esse lugar de alteridade do outro. Por isso que é uma duplicação desse significante. E Lacan vai falar de etapas, né? Ele vai falar como é que se escreve esse significante nome do pai. Você tem a escrita primeiro, né? A escrita da metáfora paterna a partir... meu antibiótico não está aqui, mas depois eu tomo. A partir do significante nome do pai, você tem como efeito dessa inscrição a constituição da metáfora paterna, né? Porque o nome do pai é o significante que substitui, lá na escrita da equação da metáfora, substitui o desejo da mãe. E essa escrita da metáfora paterna, ela é fundamental, porque ela coloca em jogo uma outra questão, que, na verdade, vai ser o terceiro ponto que eu vou falar agora, mas que é a função proposicional, que eu vou falar já. Então, você tem a inscrição do nome do pai a partir do rebatimento, da duplicação desse significante no outro. Você tem a escrita da metáfora paterna e, como efeito da escrita da metáfora paterna, a consequência disso é a inscrição na ordem fálica. Por quê? Porque a metáfora paterna, como resultado dela, você tem aquilo que é significado ao sujeito. E assim, o que é significado ao sujeito é exatamente a significação fálica, a inscrição na ordem fálica, na ordem da lei, né? Então, como segundo tempo do que é importante a propósito da constituição subjetiva, é o que Lacan vai desenvolver nas fórmulas da sexuação, porque ele vai colocar nas fórmulas de sexuação a questão do Édipo e a inscrição, né, da função fálica a partir do Édipo, né? Então, o sujeito, para que haja sujeito, é preciso que haja um outro que se mostre, que se apresente, né, portando uma falta, né? Num segundo tempo, você tem, ou melhor, ainda nesse primeiro tempo, você tem como efeito disso a inscrição do significante nome do pai e, como consequência disso, a estruturação da metáfora paterna, cujo resultado é a inscrição fálica, que deságua, que coloca no horizonte toda a problemática das fórmulas da sexuação. E a gente sabe que, no caso, por exemplo, do Schreber, todo o seu delírio se estrutura, né, em torno dessa questão do tornar-se, né, do se transformar em mulher. Então, toda a questão sexual está presente aí, eu poderia dizer, hiperdeterminada, né, para esse sujeito. Enfim. E esse terceiro ponto, que é a função proposicional, como eu falei, ela diz respeito à cadeia significante que se desenvolve a partir das ligações metafonímicas. Então, é preciso que algo sustente esse remetimento de um significante para outro, para que você tenha essa função proposicional operando, né,
nas neuroses, operando na constituição subjetiva. E justamente isso, de alguma maneira, não funciona quando a gente está trabalhando na ordem das psicoses. Isso não se opera, não há esse remetimento, né? Um significante não remete o sujeito para outro significante. Essa é a questão que está em jogo aí. Lacan, ele vai justificar o Édipo freudiano dizendo que ele é um segundo tempo. Mas se ele é um segundo tempo, como eu acabei de falar, qual seria o primeiro tempo? Seria justamente a instauração desse lugar do pai, na medida em que alguém, pode ser a mãe, ou alguém que esteja nessa função, na função materna, ali nos cuidados e tudo mais, instaura o lugar a partir do jogo, da sua alternância, né? De idas e vindas. Então, não é preciso sequer que haja um terceiro, fisicamente falando. É preciso que esse lugar terceiro se instaure a partir desse jogo das ausências e presenças da mãe. A mãe sai, o Nazar, no seminário que ele deu em Brasília, ele apontou isso, a partir do livro do Philippe Julian sobre as psicoses, onde ele diz que esse jogo da alternância eu grito, ela aparece, esse outro aparece. Eu grito, esse outro não aparece. Eu fico quieto, esse outro aparece. Então, esse jogo de equivocação vai constituindo um outro lugar, né, para essa criança. Então, com isso, o que se transmite? Se transmite para esse inconsciente ainda incipiente do lado da criança o significante nome do pai, cuja significação, fálica, evidentemente, é a do desejo desse outro. Há um desejo que se dirige a um outro lugar. Eu não sou tudo para esse outro, né? Daí Lacan dizer que a mãe funda o pai. E a gente vai ver na história do Schreber que a mãe do Schreber era uma mãe completamente submetida, totalmente inoperante ali, né? Quem estava à frente o tempo todo, presente, onipresente, onisciente, onipotente, era o pai do Schreber, né? Então, a mãe indica ao filho que a falta dela, isso que eu tinha colocado logo de início, né? Para que haja inscrição do nome do pai, é preciso que o outro se apresente faltoso. Então, a falta dela está em outro lugar, para além da criança, além do seu capricho materno com o seu filho, né? Por isso podemos dizer que o nome do pai não é nenhum patronímico, mas a marca de um lugar, a pragon, né? Como diz Freud. É por ser a metáfora, substituição de um significante, desejo da mãe, por outro significante, nome do pai, que se trata, nesse primeiro tempo, do pai simbólico. Porque o que é próprio desse jogo de alternância, metáfora, metonímia, é exatamente a possibilidade da substituição. O desejo é metonímico e a metáfora apresenta a possibilidade, né, das alternâncias na vertical, de substituição de um significante por outro. Daí que Freud se interroga sobre a grande questão da psicanálise. O que é um pai? Lacan dirá que o pai é sempre o pai morto, quer dizer, ele só existe na fala da mãe enquanto palavra de lei. Em Moisés e o monoteísmo, Freud afirma
que Deus não pode dizer seu nome a Moisés, porque ele, Deus, é só desejo, ele é puro movimento. É preciso ter fé no que não se pode ver, mas que, entretanto, é possível escutar essa ressonância, né, do nome do Pai. A falta da mãe, seu ir e vir aleatório, a demanda da criança, é isso que cava a referência ao simbólico da lei, ao falo simbólico. Seu desejo é em outro lugar que ele se encontra, nos diz Felipe Julião. A significação fálica é, portanto, desejo. E ser o falo da mãe é o primeiro tempo edípico. Eu vou parar por aqui. Faltam 25 minutos para a gente poder conversar um pouquinho sobre essas coisas. Olha, eu devo dizer para vocês que eu estou na página 3 e o que eu preparei para vocês para hoje ia até a página... Só um minuto. Até a página 15. Mas nós vamos ficar por aqui, porque eu acho que eu já falei muita coisa importante e seria interessante escutar. Eu quero escutar meus colegas, inclusive aqueles que têm um trânsito maior com a questão das psicoses. Esses, então, mais ainda. Felipe! Oi, oi, oi. Levantou a mão. Já. Tereza, tudo bom? Tudo. Você falou que, na verdade, o significante do nome do pai o nome do pai é um lugar. Eu fiquei pensando, por uma leitura do Seminário 17, se o significante do nome do pai já não ocupa um outro lugar, que, na verdade, ele ocupa um lugar, entende? Já anterior a ele. De um significante estruturalmente perdido já. Justamente numa consequência dessa lógica basculante, porque o nome do pai, o nome da mãe, enfim, na minha cabeça. Nome né? do pai e desejo da mãe. E assim, de algo que já existia como falta antes, assim. O significante pai, de alguma forma, que a mãe nomeia, legitima, para ela, esse pai é totalmente já outro do homem que ela casou e nomeia pai também. Então, assim, já nessa nomeação já um furo também, simbólico, estrutural, assim, também. Uma então, falta assim, do lado do outro, uma falta do lado, foi o que eu falei. Você está correto. É essa falta que está presente. Por que eu estou falando falta e não perda? Porque a perda, é evidente que ela precisa estar colocada do lado do outro, mas ele toma como falta. E é essa falta do lado do outro que se rebate para a criança. Então, na verdade, é uma duplicação do efeito desse significante faltoso. O significante faltoso não é o nome do pai. O significante faltoso é o significante que nomearia o desejo da mãe. O desejo da mãe é substituído na metáfora paterna pelo significante nome do pai. E ele, enquanto significante, ele é puro vazio. Ele não tem significação alguma. Mas e aí eu penso que é nesse lugar que não o nome do pai seja um lugar, mas o significante do nome do pai seja um lugar, mas que ele ocupe instantaneamente, numa coisa muito dinâmica, esse lugar de fato do vazio, por uma questão de laço social. Por exemplo, hoje, com novas estruturas familiares, novas pluralidades sociais, essa célula social que é a família, eu penso que hoje isso tem trazido pluralidades também em outros significantes que não o nome do pai, que possam ocupar esse lugar que talvez seja novo. Entende? Por exemplo, tem algo. Eu vejo isso muito por uma escuta na psicose, por exemplo. É um exemplo de uma escuta onde você consegue trazer pulsão, você consegue trazer angústia, você consegue ver
perceber que há desejo, há movimento, não na forma como, por exemplo, eu reconheço que eu acho que eu estou submetido ao nome do Pai, mas, enfim, mas que há algo que se assemelha, de fato, ali, naquela dinâmica. E de uma expressão de uma subjetividade, sabe? Eu tenho pensado muito nisso em relação também à sexualidade, na verdade, gênero anterior, gênero mesmo, né? Assim, também eu tenho pensado muito também por esse lado e por essa pluralidade de outros significantes que possam ocupar esse lugar, né? O Lacan chama de significante, um outro nome, talvez significante mestre. Enfim, trouxe esses dois exemplos, assim, tanto por uma via talvez mais clínica, eu penso, como da psicose, como também nesse fenômeno do gênero, dessa pluralidade hoje. Mas já por uma pluralidade na estrutura familiar. Isso que civilizatoriamente teve muita função, né? E exerce sua função até hoje também, assim, persiste, insiste. Mas Não sei, você assim, que está mais familiarizado com a atual prática, né? Inclusive ambulatorial com esses pacientes, o que você acha que a gente pode pensar como uma substituição a esse significante? Porque o Lacan, ele, em nenhum momento ele abandona a foraclusão como, não um fenômeno, mas como o acidente específico que sobredetermina essa estruturação de uma psicose. Ele fala especificamente da foraclusão do significante do nome do pai. Ele não usa outros significantes. Então, claro que a gente precisa pensar na possibilidade de um avanço, mas o que você tem escutado no ambiente dos analistas que frequentam hospitais psiquiátricos e tal, o que eles vêm falando sobre isso? E certamente você, para me dizer isso, você está escutando e você está pensando também. O que seria isso? Quando de outros Eu acho analistas... problemático, assim, para a gente... Tudo bem, eu posso aceitar a tua sugestão, mas eu acho que a gente precisa mapear melhor isso, para não ficar uma coisa tão, entende? Não ficar só do que a gente acha. A gente precisa trabalhar em termos... O que eu tenho escutado é quando eu levo essa questão e eu falo, e, por exemplo, nas supervisões lá do CAPS mesmo, acaba sempre caminhando mais para a psicose ordinária, que eu já escutei aqui também. Você mesmo já trouxe também isso aqui. Vou trazer muito, né? Que eu estou falando aqui do Schreber. Mas de que talvez e de que também chega num ponto onde talvez seja necessário manter uma abertura, assim, sabe? Isso que eu penso que talvez seja um estado limítrofe, um estado transicional. Eu penso que isso é onde, de fato, a gente precisa manter isso para além de uma hipótese diagnóstica, onde a gente pode também estar aberto a uma escuta, não sei, assim, menos desprovida. Você tem razão, a gente fica muito preocupado com o diagnóstico, você ensurdece, né? Mas que aí eu concordo um pouco, inclusive com o Felipe Julian e a Marie-Madeleine, que existem mais psicoses do que a gente supõe, é fato. Assim, por aí, né? Será que isso quando a gente fala isso, claro, o que isso quer dizer? Será que a partir do século XX, a partir das duas grandes guerras e todo o que se deu depois, será que a nossa contemporaneidade ela propicia isso? Essa é uma questão que eu tenho me perguntado, porque às vezes eu escuto na clínica certos sujeitos, eu tenho dificuldade de pensar, entende? Que se trata de uma neurose, mas eu não me sinto nem um pouco à vontade de dizer que eu estou escutando alguém, né,
que a gente possa pensar que, por exemplo, se trata de uma psicose ordinária. Claro, estou falando daqueles que não são aqueles casos floridos, né, de delírios estruturados, fenômenos elementares muito evidentes, né, e tudo mais. Mas estou falando assim, às vezes, escutando uma pessoa dizer essa pessoa é esquisita. E eu não tenho preconceito nenhum. Se existe alguém que não tem o menor preconceito nessa coisa do que eu estou escutando, e preocupação em relação ao diagnóstico, sou eu, mas é estranho. Eu escuto coisas muito estranhas. Pode ser porque eu estou velha, eu preciso me atualizar. Pode ser porque tem mais, realmente existem, no momento, na nossa contemporaneidade, mais situações que propiciam o aparecimento de psicoses do que, sei lá. Ou porque a gente consegue perceber isso mais, não sei. Mas quando você fala novas apresentações, eu estou entendendo o que você quer dizer, que não necessariamente a gente pode, e você está certo, porque foge, né, a um certo padrão, digamos assim, da clínica, se trata de uma psicose. É isso que você quer dizer quando você fala da problemática dos gêneros? Eu não estou entendendo bem onde que você está apontando a questão. É porque eu penso que articula realmente quase toda a teoria psicanalítica, assim, sabe? Eu acho que articula uma questão de gênero, de sexualidade. Eu penso que hoje, contemporâneo, eu penso que hoje, contemporâneo, com essa virtualidade, uma vez a gente conversou rapidamente sobre isso, sobre a questão do avatar, lembra? Sim. E dessa transformação do corpo, e disso está, de alguma forma, reforçando o imaginário, uma imagética muito diversa também. E que, assim, é da ordem, assim, para mim, pelo menos, da loucura, entende? Assim, mas de uma loucura necessária também. Será, entende? Assim, de uma loucura que sem ela, a gente não estaria nem falando isso também, por exemplo, entende? Não estaria podendo falar mais e avançar mais e questionar mais também. Então, assim, eu penso muito nessa outra possibilidade, nesse dispositivo, né? Eu fiquei pensando muito no que falou também na Ciranda, da sexualidade como um dispositivo também, né? E nesse laço social, né? Também nesse sentido. E eu também fiquei pensando nisso, e aí, enfim, nem sei por que agora associei a isso, me perdi, mas, enfim, é um pouco caminhando por aí também, assim, sei lá. Mas Cadê foi o indo. Nazar? Ele não está aqui, não? Nazar, Abílio. Abílio está aqui. Tem uma filhinha aqui, doutora Tereza. Ah, é? Olha, That's Ana good. Luísa, Márcia e Bárbara. São 7-2, tá? Não queria Tá interromper no bom. 5. A senhora pediu, tô lembrando. Tá bom. Ana Luísa, Márcia e Bárbara. Oi, Tereza. Então, eu queria colocar uma questão, que é algo que eu venho pensando, né? Você muito bem colocou que o nome do pai é uma função, né? A gente vira e mexe fala pai, quando a gente quer dizer, na verdade, nome do pai. E que, sendo uma função, né, isso pode ser desempenhado por um outro que não o pai. Exatamente. Né? Um terceiro, como você falou, que desvia o olhar da mãe, né, que faz ela sair e voltar, né, esse movimento. O nome do pai é quase que o que inscreve o desejo da mãe em outro lugar, na verdade é isso. Então, e aí eu fico pensando que, assim, durante muito tempo eu pensava nesse terceiro como um sujeito. Um terceiro. Mas aí eu tenho uma questão de um tempo para cá. Esse terceiro não pode ser outra coisa que não, assim, que não sujeito? Claro. Era essa a minha questão. Isso. Né? Trabalho, enfim, né? Exatamente. Outra coisa. É isso mesmo. É simplesmente, isso que eu acabei de dizer, é para onde se dirige o desejo. O desejo dessa mãe está para além da criança. A criança não é tudo.
e, portanto, ela não está na boca do jacaré. É o desejo da mãe, mas enquanto mulher. O desejo da mãe enquanto mulher, exatamente. Que se coloca em outro lugar. Verdade, Nazar. Verdade. Era isso, obrigada. Fala aí, José Nazar. Mas acho que tem outro. Eu não sei como é que está essa lista aí, eu não sei que lista é essa. Alexandre, tem a Márcia e Bárbara. Bárbara Fleury. Isso, é a Márcia agora. Beleza. Então, Tereza, eu recortei aqui quando você falou da psicose como fato de linguagem, né? E quando eu estava te escutando, isso me remeteu ao artefato, né? E eu fiquei associando aqui o fato, a arte, e eu fiquei pensando nesse discurso, né, que não está acessível, como é que a arte pode fazer essa mediação, né? Queria escutar um pouco você em relação a isso. Olha, o Lacan... Porque não chega a discurso, né? O fato de linguagem não vai a discurso. Exatamente. Então, quando ele escreve a tese de doutorado dele, que ele trabalha em EME, né? Ele diz que o problema dela, talvez se ela tivesse achado alguém que quisesse publicar o livro dela, talvez as coisas tivessem seguido um outro rumo, né? Ele menciona a EME e ele depois ele vai dizer que ela só consegue ter sucesso, fazer o nome no público, que é a questão, porque ele vai dizer, não é o nome do pai não é o patronímico. O nome do pai é esse vazio, né? Como diz muito bem o Felipe, é um vazio, é uma função, é um lugar vazio, é um lugar terceiro vazio, onde se endereça o desejo, né? O desejo da mãe primeiro e no seu rebatimento, onde se pode constituir o desejo de um sujeito, para um sujeito, né? Não só depois. Mas depois, quando ele fala do Joyce, ele trabalha o Seminário 23 inteiro para tratar dessa questão da metáfora delirante, né? É claro que o Seminário 23 ele vai dizer Joyce faz o nome no público, não o nome que ele recebeu, ele faz o nome que é sua obra. Sua obra, por isso ele é um sintoma. Você pode ser o sintoma ou ter um sintoma, né? Na neurose você tem um sintoma, e esse seu sintoma ele está articulado aos efeitos, que aí esses efeitos são experimentados a partir do Édipo, os efeitos do nome do pai, da metáfora paterna, do fato de você estar inscrito na ordem fálica. Esse é o ter um sintoma. É diferente do ser um sintoma, que foi o que permitiu a Joyce não ser delirante, né? Entretanto, na geração seguinte, a filha dele, Lucy, é plenamente delirante, né? Porque tudo diz respeito a essa história da... Como é que eu falei? Da ordem, que tem a ver com a ordem geracional, mas que é esse jogo da metáfora metanímia. O que está em jogo aí é justamente a transmissão de uma falta, né? Então, falta um significante ao simbólico, há um furo no simbólico, em última instância. Só avançando mais um pouquinho, então, naquele vídeo que uma vez eu te enviei, né, do Harmonia Enlouquece, isso, se a gente pensar em música como linguagem, isso poderia ser uma mediação, ser um recurso, como, por exemplo, na literatura, como, por exemplo, na poesia, onde quer que o sujeito possa se deixar fisgar. Sim, muitos. Mas o ponto fundamental, que eu acho que todos os grandes nomes de psicanalistas que se debruçaram sobre a questão das psicoses, eu acho que o ponto comum de todos eles e aí o Felipe tem razão, porque
o Lacan ele não está inscrito na nossa contemporaneidade, ele é anterior, então ele foi até onde ele pôde ir, no seu tempo. Cabe a nós nos debruçarmos sobre a nossa contemporaneidade. E aí é interessante a contribuição que o Felipe traz, mas esses nomes aos quais eu estou me referindo, alguns estão vivos, outros não, Felipe e Juliana não está mais, enfim. O ponto fundamental é essa questão da foraclusão e a não transmissão, né, geracional desta falta. É essa a questão. A transmissão fundamental, que não pode faltar, é a transmissão da falta. Né? Então, assim, que a arte serve como instrumento para alguns conseguirem, né, que se chama, e que o próprio Lacan nomeia no Seminário 23, que ele vai chamar de metáfora delirante, como uma possibilidade de... como é que se chama quando você perde um membro? Que é alguma coisa que se acopla, mas que... Prótese. Prótese, exato. Obrigada, Bíblia. As palavras estão me faltando. Prótese. Então, essa prótese, né, ela permite que o sujeito, por exemplo, não delire, ele funcione na vida, que ele esteja na vida. Agora, a minha curiosidade é sobre o que eu quero avançar no semestre que vem, a propósito desses estados limites, dessas psicoses ordinárias, o que está em questão aí? Né? Como a gente pode entender, né? Não só entender, mas o que a gente pode oferecer como direção de tratamento. Lacan se deu o trabalho nos escritos de escrever esse texto crucial para o tratamento possível das psicoses. E eu acho que esse texto mais abre questões do que efetivamente responde sobre as psicoses. Ele responde sobre as neuroses, mas não sobre as psicoses. Pelo menos eu devo ser muito ignorante se eu não alcancei, mas, enfim. Eu não vejo esse texto como uma resposta. E mais, ele articula esse texto ao texto Função e Campo da Fala e da Linguagem. Não é à toa. Ele articula porque o que diferencia aí, Felipe, agora eu posso te responder talvez melhor. O que diferencia as neuroses das psicoses é um limite muito tênue. Essa é a questão, esse é o problema. Porque os dois, se a gente quiser, estão inscritos no campo da fala e da linguagem. Alguém vai dizer que a psicose está fora do discurso? Não está. Ela não está fora do discurso. Ela está inscrita no discurso. O problema é como? O que é isso? O que é esse efeito foraclusivo, né? Na nossa contemporaneidade? Não sei. Você falou de... É rápido. Você falou de... Obrigada, Tereza. Lacan fora... o contemporâneo de Lacan era outro, e eu fiquei pensando, tenho pensado, não sei por que esses dias, mas tenho pensado, Freud tinha uma função de letra para Lacan. Sim. Né? Assim, talvez Lacan esteja... Não sei por que Lacan está tendo, talvez, ocupando esse lugar de letra também. Talvez uma transição nesse sentido também, do contemporâneo. Mas você não acha que a gente tem feito muito pouco em relação a isso? Por isso que eu quero me debruçar mais sobre eu não sei, eu estou chegando agora na psicanálise, propriamente dita. Não sei se como é que está isso assim, no geral, mas vamos ver. Daqui para Tereza, eu tenho umas anotações rápidas assim sobre isso que está se falando, no nome do pai. Primeiro é que o pai genitor, de modo algum, deveriam ser assimilados. Quer dizer, há uma escansão aí. Mas, ao mesmo tempo, o genitor não subsiste sem o significante nome do pai. Certo? Aí, o significante nome do pai
que é um significante diferente, porque ele é um nome, Isso. não é? Ele é a condição para que o significante represente o sujeito, mas ele não é representado. Por isso é que não há subjetividade paterna. No caso de Schreber, há uma insistência de subjetividade paterna. Exatamente. A todo custo. Então, esse significante, nome do pai, ele não se apresenta, Exato. Possui duas maneiras. Eu peguei isso num livro muito antigo, de não estar à disposição do sujeito. Isso. A primeira é a neurótica, que é de estar recalcado. Isso. E a segunda é a maneira na psicose, que é a da foraclusão. Porque o que você foraclui é a falta. Esse é o ponto, me parece, Nazar, problemático pra caramba, porque o que fica foracluído, na neurose, você recalca a falta. E por isso você... Mas há o retorno do recalcado. Há o retorno do recalcado, exatamente. Na psicose, o que você foraclui é a falta. Então, o que retorna é o real do outro, né? É essa invasão brutal desse outro. Ele entre o outro entre o inconsciente da criança, entre o outro e o sujeito, você tem o nome do pai, você tem um significante que é charneira. O que significa dizer que ele é um significante charneira? É que uma face dele é real, é impossível de ser dita. A outra face é a que vai representar o sujeito num outro significante, então você não tem acesso a ele. Você tem toda a razão. Você não tem acesso. E o nome do pai não é nome de fulano, não é patronímico, como bem diz o Julian, nesse texto que a gente já estudou. O que ele coloca ali como nome é a mesma lógica da sarça ardente, onde Deus fala com Moisés e ele pergunta, pergunta quem é, né? E ele diz, eu sou aquele que sou. Sou aquele que sou é aquele cujo nome é impronunciável. É um vazio. Ele é puro desejo. É a representação mais, assim, pensando assim, do desejo, é isso, é o impossível de dizer. Né? Eu acho que a Quer gente dizer, na psicose o nome do pai, ele se apresenta no real, ele está fora do sujeito. Isso, exatamente. Aí é que... Por isso que Schreber, e muitas vezes na psicose, o perseguidor está fora. É bacana. A gente vai precisar se debruçar muito sobre o texto do Schreber, porque eu estou aprendendo pra caramba lendo esse texto, novamente, que eu li, na verdade, mal e porcamente, eu tenho que confessar. Eu li muito mais os comentários sobre o texto do que o texto propriamente dito. Até porque é difícil de ler, é muito difícil de ler. Esse livro aqui, né? Memórias de um Doente dos Nervos, é um pedregulho, não é fácil. Mas é extremamente interessante. Se a gente começa a ler como um romance, né? E a gente vai cotejando o que ele coloca aqui com os textos, que eu acho que eu já falei para vocês, alguns, né? Eu acho que a gente vai conseguir, se não avançar muito, né, na questão das psicoses, pelo menos entender um pouco mais o que a gente tem pela frente, porque a minha preocupação não é só entender como as psicoses vinham sendo tratadas até hoje. É o que a gente tem na frente da gente que a gente não consegue reconhecer, que a gente não consegue nomear, que a gente não consegue oferecer um tratamento possível. Por exemplo, razoável. Tereza, eu tenho uma questão, mas eu acho que tem a Bárbara antes, Natália, só para dar tempo. Sim. Só um minutinho. Eu vou recolher as questões de vocês, porque eu acho que não vai dar tempo de responder. Fala, Bárbara. E depois a Natália. Só a questão.
para a gente pensar. Então, não era propriamente uma questão, não, e acho que vocês já passaram por isso, era porque quando você e o Felipe estavam conversando, estavam discutindo, né? Primeiro que eu achei interessante essa questão que você trouxe, Tereza, será que nossa contemporaneidade está propiciando novas formas de psicose, né? Ou está propiciando, vamos dizer assim, essa foraclusão desse nome do pai, ou da forma como o Felipe parece trazer, né? Até de, vamos dizer assim, falando que eu entendi, viu? Ou, vamos dizer assim, novas formas de desorganização, inclusive, ou se a gente pensa em novas formas de desorganização, desestruturação, a gente pode pensar também em novas formas de reorganização, né? O que eu estou querendo dizer com isso daí? Que me parece que pensar nessa questão da psicose é também retornar para a questão edípica, né? Que é retornar para a questão da organização familiar, da organização da sociedade, e é logo falar também sobre gênero, mais uma vez, né? Para a questão sexual, de como que a gente organiza e desorganiza isso daí. Então, porque só para... gira em torno da sexualidade, a verdade é Exatamente, só para fazer esse gancho aí que eu achei tudo a ver. Bacana, obrigada. Eu agradeço. Natália, só vou pegar a tua pergunta. Tá. Vai me deixar sem resposta? Lá tá bom. Depois eu te respondo em off. Olha só. O nome do pai é uma nomeação? A princípio, eu diria assim, pensei, né? Sim, o nome do pai é uma nomeação. Será que o Lacan, dos nós borromianos, ele não está justamente propondo ali enodamentos, né? Amarrações que não passam necessariamente pelo nome do pai? Primeiro, o nome do pai é uma nomeação, concordo com você. É a nomeação simbólica por excelência. Tá. Mas eu não entendi a segunda questão, a segunda parte. Se o Lacan dos nós borromianos, né, quando ele propõe várias amarrações diferentes, e aí eu acho que tem a ver mais com esse Lacan. Sim, que tem a ver com o Lacan aí do Seminário 23, né? Eu te escutando, fiquei pensando, também. Será que ali ele não está propondo amarrações diferentes que não passam necessariamente pelo nome do pai? Por que eu pensei isso? Porque o Joyce, por exemplo... Sim, é uma questão mesmo. Porque o Joyce, eu tenho escutado falar, quando falam do Joyce, que a gente não pode dizer que ele era um psicótico, por exemplo. E ali houve uma amarração. Então, de que ordem é isso, sabe? Ele é o sintoma. Ele não tem o sintoma, ele é. Porque lhe faltou alguma coisa e ele criou uma suplência com a sua obra, de fato. Mas gira em torno da presença ou ausência do nome do pai. Agora, pode ser que você tenha razão, eu vou ter que pensar nisso, eu não sei te responder. Se tem outras amarrações na nossa contemporaneidade, na direção do que a gente estava conversando, eu e o Felipe, provavelmente sim. Mas eu não sei. Partir até do papo de vocês. Eu não posso responder isso com muita certeza. Eu acho que a gente tem que voltar, olha só, dever de casa para o semestre que vem. Leiam as minhas indicações, que está na minha bibliografia que eu deixei com o Alexandre, e leiam o seminário RSI. É fundamental. É um seminário difícil, osso, duro de roer, mas tem que ler. Gente, eu só queria fazer um apontamento. Faz aí, Nazar. Um apontamento que talvez pudesse pensar a questão do tratamento, a questão do lugar de secretário. Não é que se diz secretário. É que diz que o nome do pai ele está foracluído. E a gente vê, no caso de Schreber. Oi? Você faz minha comida? Faço. Deixa para lá. Um beijo. Tchau. Beijo, gente. Tchau. Tchau, gente. Eu faço para você o que você quiser. Vou pagar a luz. Vai sair. Minha neta. Beijo, gente. Tchau. Beijo, obrigada. Obrigada, hein? Muito obrigada. Tchau. Chegou aqui o